Bênção, né? Bênção que você que é mãe, você que tem mãe. A minha já está no céu, bem cuidado, glória a Deus. Mas eu estava meditando também sobre as mães. Eu tenho uma mãe lá em casa, aliás, tem duas mães lá em casa, né? A Bisa, né? Minha neta chama ela de Bisa, Rosana, e a avó Rosa. A gente vê as mães na Bíblia ali, Maria, um exemplo. A gente vê lá Isabel, outro exemplo. Tem outras duas mães. Tem uma mãe que lá não tem o nome, mas ela se compadeceu do filho. Aquela passagem quando Salomão manda pegar a espada e dividir uma criança ao meio, porque uma das duas mulheres que tinham os filhos, né, estavam ali próximas, moravam ali, vamos dizer assim, juntas, e o filho morreu, amanheceu morto, e dizendo que aquele filho que ficou vivo era dela, é aquela coisa. E Salomão, na sabedoria, então mata. Aqui estava mentindo, corta ao meio. Mas a mãe, não corta, dê a ela. A mãe se compadeceu. O amor foi tão maior que eu posso pedir a presença, mas que ele viva. Aí na sabedoria, Salomão falou, dê o filho a ela. Porque quem não tinha amor, quem estava na mentira, quem não vivia a verdade, não sobressaiu. Como é que chama aquele cestinho que as mães levam o bebê? Qual é o nome dele? Moisés? É esse aí que eu vou falar, a mãe desse, Joquebede. Por quê? Porque tinha um decreto ali no Egito, para que matassem, para que o povo judeu cresceu de tal maneira, né? O povo hebreu cresceu de tal maneira que o faraó falou, olha, que for macho, que for menino, mata. Por isso que as mães, estratégia em cuidar, em ensinar para com seus filhos. Ela botou, por isso que esse cestinho chama Moisés, porque Moisés foi colocado num cesto ali no rio, a princesa estava ali, a mãe de faraó estava ali tomando no rio, se banhando e tal, e aquele cestinho, Moisés chegou até lá. Mas ela já tinha estratégia, porque quem foi cuidar da criança lá no palácio? Foi ela, a mãe, foi ela que foi instruir, foi ela que foi educar, foi ela que foi colocar. Ela lutou pela vida do filho, ela lutou para a educação do filho. São estratégias, mães, vocês têm que ter estratégias para conduzir os seus filhos até Deus. E isso é uma bênção. Eu vejo uma mãe que, mesmo com um decreto de morte, ela não desanimou, ela não se acovardou, ela lutou, e mesmo na presença ali, daqueles que eram os mais terríveis, né? Os mais adoradores, a princesa, mas ela estava ali ensinando, ela estava ali separando Moisés. E lá na frente, vocês vão ver como valeu a pena para o povo hebreu e para nós. Amém? Glória a Deus. Eu queria que as mamães que puderem, você está com criança, fiquem de pé. As mamães que puderem, se tiver aí com certa idade e não puderem, vocês vão me ajudar, vocês vão ser minhas partners, minhas assistentes agora. Tudo bem aí com vocês? Presta atenção no que eu vou fazer aqui, vou tirar o microfone um pouquinho, mas eu falo alto, vocês prestem atenção nos meus comandos e na minha voz, no que eu vou falar para vocês. Façam o que eu vou fazer. Tudo bem? Vocês me ajudam? Vem cá. É fácil. Thaís, você pode sentar, viu? Sua esperta. Depois eu explico por quê. Vai. Fica sentadinha, quietinha aí. Presta atenção. Ao meu comando aqui, tá? Vamos lá. Devagar. Abaixo. Mais rápido agora. Subindo. Está esquentando, sopra.
Fecha a mão e põe na bochecha. Presta atenção agora. Quem botou a mão de verdade na bochecha, senta. Quem colocou no queixo, fica de pé. Quem colocou na bochecha, senta. Eu quero verdade, hein? Pode sentar, era só para saber. Tem um ditado, queridos, tem um ditado que diz: faça o que eu faço, faça o que eu falo e não faça o que eu induzi vocês a cometerem um erro. Eu queria até agradecer ao pastor Gonçalves Filho, que ele coloca, pastor, eu não sei se está vendo aí uma hora na internet aí, eu dei um like lá, viu? Essas dinâmicas são legais. Essa dinâmica teve na Casa de Poder na quinta-feira. E ela vai falar do quê? Das pessoas que são induzidas a erro. Mas antes disso, eu quero te contar uma pequena história. Preste atenção. Um pastor, ele viajou para um outro país para visitar uma missão. Tinham vários missionários lá, vários obreiros trabalhando naquele país, né, nessa obra. E esse pastor, chegando lá, foi recebido por muitos obreiros. E tem o obreiro líder, né, o missionário líder. Ô pastor, seja bem-vindo, que legal que você está aqui. E nós vamos visitar amanhã um lugar, é um dos principais lugares, um dos principais pontos de pregação, de reunião, onde a gente está fazendo um evangelismo grande. Eu gostaria que você levasse a palavra, uma pequena palavra para esse povo. O pastor de pronto concordou, sim, eu levo, mas ao mesmo tempo ele ficou relutante. Ele concordou, mas ele ficou assim. Aquele obreiro líder, aquele missionário líder, percebeu. Ele falou o seguinte: pastor, fica tranquilo, eu sei que você não domina o idioma aqui desse povo, mas eu já estou aqui há vários anos, eu já domino, eu vou ser o teu tradutor, o teu intérprete. Fique tranquilo, amanhã nós vamos seguir para lá, e antes do culto, antes da pregação, nós vamos nos reunir e ensaiar. Tá legal? Qual foi a resposta do pastor para ele? Tudo bem, só que eu não pratico o que eu prego. Eu não pratico o que eu prego. Vocês entenderam isso aí? Vocês entenderam? Eu não pratico o que eu prego. Vocês não entenderam, mas eu vou chegar onde é. O líder falou o seguinte: que profundidade você falou aqui. Eu entendi que você quis dizer que você não pratica, você não ensaia o que você prega, você tem unção direta para levar a palavra. Mas essa palavra veio ao meu coração, que muitos dizem: vocês não pregam, mas vocês têm que entender. Quando eu falo o seguinte: você prega, você vive o que você prega. O que você prega é o seguinte: você é cristão? Então você prega que você é cristão, você recebe a palavra. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, não sei, mas eu gosto da palavra cristão. Eu sou cristão, eu vivo Cristo, eu prego o evangelho, eu prego a Bíblia, eu vivo com a Bíblia. E aquele pastor, ele não praticasse o que ele pregava, ele não tinha o hábito de ensaiar, praticar um ensaio antes. Mas o que eu fiz aqui com vocês, com as irmãs, com as mães, foi o seguinte: a hora que eu falei mão na bochecha, vocês foram no queixo. Eu fui um mau exemplo. Eu não vivi aquilo que eu falei, eu não botei a mão na bochecha, eu induzi vocês ao erro. Será que a vida de vocês não estão induzindo alguns ao erro, aqueles que não vivem Cristo, que não pregam verdadeiramente o Evangelho, que não vivem a palavra? Eu digo isso porque tem muitos que têm dificuldade em ser crente no dia a dia. Me entende o que eu estou dizendo? E tem muitos não digo, mas alguns, que vivem uma vida
até mesmo apóstolos, pastores, líderes, que têm uma vida, nossa, que legal, anda de mão dada com a esposa, é bênção, prega a palavra, tem uma unção de ofício, uma unção de ministério, mas por dentro ele não tem a unção pessoal de Deus, já tirou da vida dele. Por isso que muitos, esses dias eu estava falando com o apóstolo, que muitos se perderam, alguns que nós conhecemos que tinham uma unção e se perderam, porque não conseguiam viver o que pregavam. Não é só lá fora, dentro da sua casa você tem que viver. Eu conheci pastores e algumas pessoas que dentro da igreja bênção, mas dentro de casa batiam na esposa. A abominação diante de Deus. Não tinham o autocontrole, psicólogo vai dizer, não tinha um domínio próprio. Ele não tinha um domínio próprio, acabava fazendo coisas erradas. Por qualquer coisa, ele se desentende, ele briga. A vida do casamento é briga. E eu sou pastor de casais, e eu sei do que eu falo, eu sei do que eu recebo. Porque não estão vivendo o que pregam. Eu sou cristão, mas não vivem Cristo dentro de casa, dentro de casamento. Jovens não vivem Cristo dentro da escola. Chegam lá, eles são iguais ao que as pessoas do mundo. Se estão tocando funk, estão dançando funk, estão pulando. Por quê? Tem medo. O medo muitas vezes te pressiona tanto, o medo de não ser igual, sabe, o medo de não ser igual àqueles. Nós somos iguais aqui, mas nós temos que ser diferentes no mundo. E eu tenho algumas frases que eu separei aqui, e vão abrindo suas Bíblias, por favor. Que palavra que eu deixei na sexta-feira aqui? Quem estava aqui? Vamos ver se vocês gravaram, foi até um teste. Alguns guardaram, isso mesmo. Pode abrir as Bíblias de vocês em Filipenses 4:9. Mas eu vou colocar aqui algumas frases que, para mim, marcaram, não são frases minhas, são de alguns pastores. O difícil não é ser igual entre os iguais, mas sim ser diferente entre os iguais. Na tua escola, a maioria é tudo igual, mas você tem que ser diferente. Não digo ser diferente e de burca e com pano de saco, a não ser que Deus mande você fazer, é obediência. Não, mas você ser separado para Deus e não aceitar aquilo que o mundo quer te colocar. Outra frase que eu guardei muito antes da gente entrar na leitura: a igreja fará muito mais pelo mundo quando se parecer menos com o mundo. Nós nos enfraquecemos quando igreja, quando nós somos iguais ao mundo. E muitas igrejas estão colocando o mundo dentro dela, aceitando tudo, o pecado, como se fosse assim, legalizando o pecado. Olha, o sangue de Cristo aceita esse pecadinho, o sangue de Cristo não aceita pecadinho, não aceita mentirinha, cor-de-rosa, sem cor, pequena, grande. Tudo é mentira, tudo é pecado, não tem tamanho. O pecado pequeno ou grande te afasta do amor de Deus, da presença do Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De viver Cristo? Vocês são cristãos? São? Então pregam que são cristãos, vivem isso. A diferença é essa. É difícil, amados, ser santo, mas não é impossível. Eu vou falar sobre Davi daqui a pouco na frente, mas vamos estar lendo aqui Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco.
que também aprendestes, vocês aprendem aqui, e recebem aqui da unção, da direção, e ouvistes, e vistes, quantas maravilhas vocês em mim, e isto fazei o quê? Vivendo. Eu sou cristão, eu prego que eu sou cristão. O que você é? Eu sou cristão, eu sou crente, mas você vive isso? Isso que você está pregando para o mundo, eu sou cristão, mas você vive? Alguns são. É fácil de dar um exemplo para vocês do mundo. Os políticos eles estão na moda negativamente. Olha, porque eu vou fazer isso, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com a pobreza, eu vou acabar com isso. Não fazem. Eu sou honesto, aqui minha ficha. Eu votei errado num político que está aí na Lava Jato, não nessa eleição, há 2 para trás. Ele foi para Dilma na final, na última eleição que a Dilma foi eleita. Mineirinho. Ele enganou muita gente. Ele não falava que era honesto, ele não falava que fazia. E a hora que a coisa, então ele pregava uma coisa, falava para o povo que ele era, mas ele não era aquilo, o caráter dele era totalmente diferente, um mau caráter, uma pessoa errada, cuidando do dinheiro público, um corrupto. Entende o que eu estou falando, queridos? E para nós o peso não é uma lava-jato. O peso para você é ser separado, não chegar no alvo que é Cristo, no encontro dele nas nuvens, ou no dia que ele vier buscar, não sei se você vai estar vivo ou não, que ele vier buscar a igreja, no dia do juízo. Filho, você falou de mim, você pulou no púlpito, você fez coisas acontecerem, porque eu dei uma unção no teu ofício, mas você nunca foi meu, você nunca me amou como igreja. As 10 virgens eram 10 crentes, 10 cristãs não, porque Jesus narrou elas como noivas, né? Como igreja que nós somos. Eram 10, as 10 estavam ali como, que 10? Vamos supor, 10. Mas 5 não eram sábias, eram nécias. Não viviam o que pregavam, o que era pregado. Eu sou noiva, mas não era noiva, eram displicentes, não estavam com azeite, não estavam preparadas. O que eu estou dizendo, quando você vive o que prega, você está preparado para ir para o céu? Se Jesus chegar agora, nesse momento, agora, igreja, você vai? Você vive o que você prega? É muito profundo isso. Eu vou descer mais um pouquinho aqui. Eu estava nesse tudo falando para os jovens. Às vezes tem disputa no lar entre pai e mãe, sabe? Tem mulheres que querem mandar no marido, querem comandar o lar, atrapalham o sacerdócio. Você não vive o que você prega, a palavra de Deus. Você não vive. Eu falei dos maridos, dos grosseiros, daqueles que espancam. Eu falei dos jovens, mas eu vou falar de uma outra pessoa, de um jovem. Muitos se perdem porque não sabem esperar. Eu preguei aqui sobre o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou-me de um poço de perdição, colocou-me sobre uma rocha. Eu comecei a meditar na palavra que eu preguei, esperei confiantemente. E tem um menino rei, Davi, ele recebeu de Samuel, com 15 anos ele foi ungido, ele recebeu uma unção sobre ele.
Mas sabe com quantos anos ele foi ser rei de Israel? Com 37 anos. Ele não ficou murmurando, porque Deus, você me ungiu, por que está demorando tanto? Por que isso acontece? Não. Ele recebeu aquela unção e colocou em prática o poder daquela unção. Foi quando ele escreveu os salmos mais lindos que tem na Bíblia. Foi aonde ele conquistou, mas aonde ele derrotou os gigantes, aonde ele conquistou riquezas, aonde ele sofreu perseguição. Não creia, não entenda o seguinte: ser cristão também é sofrer, é padecer, mas é ter certeza de vitória, é ter certeza, como a minha esposa falou aqui, Rosana falou aqui, você não está desamparado. Deus nunca desamparou Davi, ele esteve até no meio dos filisteus, mas aquele Deus, ele viveu, ele honrou princípios de autoridade, ele não matou Saul, ele teve várias oportunidades, ele foi escudeiro, ele foi tocar harpa, ele foi guerreiro, ele conquistou espaço, ele conquistou respeito, tanto que quando eles voltavam da batalha, cantavam ali, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, e isso deixava Saul ali, com ódio de Davi. Mas ele viveu Deus, e ele viveu tanto Deus, tanta comunhão com Deus, que ele falou o seguinte: eu preciso ensinar o meu povo a adorar a Deus, a ter comunhão com Deus, a comunhão contínua, não só nas festas, não só no domingo. A tua comunhão com Deus, a tua festa espiritual tem que ser contínua, adoração contínua, tabernáculo 24 horas, você tem que ser tabernáculo de Deus, filho. O tabernáculo não é aqui, é dentro de você, como o apóstolo falou, o impacto tem que ser lá dentro, você tem que ser impactado por dentro, você tem que ser consumido por dentro pelo poder do Espírito Santo, pelo poder transformador da palavra, querido. Entende o que eu estou falando? É isso que vai te levar a viver o que você prega. Não é o tempo de espera, mas é saber que Deus está com você. No deserto, Israel demorou 40 anos pela desobediência de 10. Moisés não mentiu, Josué não mentiu, Caleb não mentiu, e muitas mulheres e crianças não mentiram, mas eles pagaram o preço da mentira, de 40 anos no deserto. Não tema o deserto, não tema a demora, não deixa isso te consumir, a ansiedade vir a flor da pele, sabe? Quando você está ansioso, não está acontecendo nada naquela igreja, não está transformando a vida do meu marido, a minha filha continua a mesma. Mas será que você mudou o suficiente para Deus confirmar a mudança nela? Será que ela vê mudança em você, para ver em você primeiro, na tua casa, pregando, vivendo aquilo que você prega, aquilo que você deve ser dentro de casa? Às vezes a gente quer transformação no outro, mas a gente não vê nós mesmos, se nós vivemos aquilo que pregamos, que nós temos que ser. A palavra, esse rei maravilhoso, o maior rei de Israel, o rei que foi tantas coisas, foi guerreiro, lutou, que levou o povo à adoração. Não é só para mim que sou rei, não é só para os sacerdotes, é para vocês a adoração. Aprendam a adorar, aprendam a sacrificar, a ofertar. Cada metro tinha oferta, cada metro tinha ali a alegria.
Ele estava dizendo: se alegre comigo, festejem comigo. Eu falei outro dia, quando eu olho para a cruz, para mim é alegria, é vitória. Eu tenho que sorrir para a cruz, porque Deus não se esqueceu de mim, mas você se esquece dele quando você não vive para ele. O apóstolo estava falando aqui de Paulo, e a palavra, tem um salmo, não lembro que salmo que é, mas sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como Cristo em amor também anda. Eu não lembro que salmo que é esse, tá? Efésios, eu estou confundindo aqui, mas está na Bíblia. E tem, é muito lindo. Nós somos imitadores de Deus. Ele falou para imitar ele, senão ele para de pregar. Sabe o que é isso aí? Eu confio no meu taco. Mas não é no meu taco que ele está dizendo assim. Efésios 5:1, né? Eu troquei as bolas aqui, mas é isso aí. O que ele está dizendo aqui, quando ele fala assim, eu confio, é porque ele sabe aonde ele está firmado, na rocha. Ele sabe aonde vem o poder que ele tem da palavra de revelação, de anunciar. É no poder do Espírito, é no poder de ter comunhão, é no poder da integridade, de viver o que prega. O que eu estou falando foi o que ele disse aqui. Se eu não viver o que eu prego, o que eu falo, eu rasgo a Bíblia. Ele nem sabia o que eu ia falar aqui. Se eu não estiver vivendo o que eu prego aqui, eu rasgo a Bíblia. Será que vocês podem fazer disso? Sabe o que é hipócrita? É aquele que faz uma coisa sem viver aquilo. É aquele cara que fala assim, mas ele não faz aquilo, ele é hipócrita. Ele se engrandece, mas ele não tem nada. Eu vou fazer um desafio. Dentro das tuas fraquezas, dentro dos teus limites, mas dentro da tua verdade diante de Deus. Pastor, eu não sei, eu não consigo viver aquilo que eu prego que eu sou cristão. Eu estou derrapando toda hora. Eu sei que não é fácil, principalmente aqueles que estão começando, principalmente para os jovens que o inimigo coloca tantos manjares, principalmente aqueles que não conseguiram ao longo do tempo ter uma maturidade emocional e espiritual, que te afasta de Deus. Você é imaturo. Às vezes você pode ter 45, 50 anos, 60, 70, e ser um imaturo, não ter a sabedoria dos céus, viver uma vida errada. Eu te convido a vir aqui na frente, a reconhecer o teu limite de fraqueza, e falar assim, eu preciso hoje, que você esteja orando comigo, que você esteja me ajudando a viver o que eu prego. Eu sou cristão, eu vivo Cristo, eu vivo Cristo a cada momento, a cada segundo, aonde eu estiver, eu sou de Cristo, a minha bandeira é Ele. Eu te convido, eu quero ver, se você é verdadeiro, com você e com Deus, vai estar aqui nesse altar. Não é fraqueza, isso é uma virtude de conhecer que você não conseguiu romper os limites, mas Deus quer te ajudar a romper esses limites, a quebrar essas barreiras. Entenda o que eu estou falando? Eu estou falando para todas as áreas, não é só dizer eu sou cristão, mas você ser aquele que faz tudo errado dentro da tua casa, do teu lar. Entenda o que eu estou falando. É para todos, é para você jovem, é para você
Você é pleno em Cristo? Você consegue fluir na palavra? Porque você lê a palavra, você medita na palavra. Você sabe que não é só eu sou cristão e viver sabe o que é? É obedecer. Viver sabe o que é? É pegar esse livro e meditar nele noite e dia e entender o que ele quer falar com você. Muitos estão aqui, não estão entendendo, mas também não têm a coragem que esses tiveram. Eu estou falando porque ainda dá tempo de você vir aqui. É ajudar a quebrar esse jugo sobre tua vida, de você ser pleno.